7 de março de 2015. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Em nossa pequena notável, visitamos uma microempresa que fabrica artigos em couro. Ainda temos uma matéria sobre as regras dos empregos temporários e muito mais. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista com exclusividade o secretário da Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim. Fique com a gente! No quadro Pequena Notável de hoje, visitamos uma microempresa que produz artigos de couro. Confira! Nós fabricamos carteiras, cintos, bolsas masculinas, pastas executivas, mochilas. No pequeno galpão o trabalho é intenso. Corte, costura e acabamento tem que conversar. O nosso processo de fabricação procede da seguinte forma: a gente vai até o centro, compra matéria-prima, faz separação de modelagem, passa para corte, de corte volta para mão de obra, e aí é feito o processo todo manual, depois passa por maquinários, acabamento e entrega. Há 6 anos no mercado, o empresário sente na pele o que é ser empreendedor no país. E uma das maiores dificuldades que a gente tem é que o governo não está incentivando esse microempreendedor. O governo podia dar realmente um incentivo para o microempresário e alguns abonos e alguns impostos que realmente você contrata um funcionário, você tem custo de 2, 3 funcionários em cima de tributos. Na última quinta-feira, a ADVB organizou um café da manhã, iniciando uma série de palestras dentro do ciclo Encontro Político e Empresarial. O palestrante convidado foi Marcos Mendonça, presidente da Fundação Padre Anchieta, TV e Rádio Cultura. Confira! E nesses encontros a gente dá a oportunidade de se fazer um relacionamento, networking, e também de fazermos um entrosamento entre autoridades, empresários, com os temas mais importantes da atualidade brasileira. São tantos hoje no Brasil que fica até difícil escolher. É extremamente importante, como disse, esse entrosamento, esse debate frente a frente, cara a cara, com pessoas que representam o mundo produtivo, o mundo empresarial do país. Com a aproximação da Páscoa, o comércio e a indústria de chocolate se prepara para atender a uma maior demanda nas vendas e nos serviços, abrindo a temporada de contratação de funcionários temporários. Existe um contrato específico que é chamado contrato por tempo temporário, ou por a termo, contrato a termo, ou por tempo determinado de serviço, ou seja, pouco importa então o nome que você dá a esse contrato de trabalho, mas é um contrato de trabalho diferente do contrato de experiência, que se torna depois indeterminado, para que você então tenha o funcionário na sua empresa e que ele já sabe quando ele vai começar o serviço e quando ele vai terminar o serviço, gerando então um período para que ele atenda a demanda, só esse período. A ideia deste contrato de trabalho é que você tenha aumento de demanda por um determinado período. Se então a sua demanda ela é por 1 mês, 2 meses ou até 3 meses, você pode contratar esse funcionário por aquele período, 45 dias, 40 dias, apenas para atender a sua demanda específica, sem a necessidade dele ter alguns outros direitos que um funcionário com contrato por prazo indeterminado teria. É importante saber que o trabalhador temporário tem os mesmos direitos e benefícios que um funcionário contratado pelo regime da CLT.
O contrato por tempo determinado, ele segue os mesmos requisitos de um contrato comum de trabalho, ou seja, você precisa registrar, você anota a carteira, você paga alguns impostos. A única diferença é que você não vai pagar o aviso prévio, você não vai ter que liberar alguns documentos para ele, exatamente porque ele sabe quando o contrato vai terminar. Mas eu só posso prorrogar por uma única vez e não pode passar, então, dos 90 dias. Na última terça-feira foi aberta oficialmente a 13ª edição da Expo Revestir. Reconhecida como a Fashion Week da Arquitetura e Construção, a feira aconteceu no Transamérica Expo Center em São Paulo e já é considerada a mais fascinante de todas as edições, pela diversidade de atrações, conteúdo de alto nível e tendências. Na semana passada, o SINP entregou a todos os parlamentares a pesquisa SINP Datafolha, que tinha como tema o impacto nas micro e pequenas indústrias das medidas econômicas de ajuste fiscal e o suprimento de água e energia elétrica. No dia 27 de fevereiro, o SINP, na figura do seu presidente Joseph Cury, recebeu o convite do deputado federal Evair de Mello para participar da Frente Parlamentar Mista da Água, no Congresso Nacional, a acontecer no dia 25 de março, às 8h30. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o secretário Arnaldo Jardim. Ele é secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Uma alegria muito grande poder estar com você, Cury, poder participar dessa cruzada que você comanda há muito tempo, que é a defesa das micro e pequenas empresas. Eu sou seu fã, acompanho essa sua trajetória e com muita alegria estou aqui para saudar esse espaço e esse trabalho que você tem feito. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra tê-lo conosco, secretário. Secretário, o senhor deve estar vivendo um momento, no mínimo, desafiador. O senhor, como secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, deve estar com problemas hoje na ordem da greve dos caminhoneiros, com abastecimento, elevações de preço e assim por diante, ou é impressão nossa, essa ponta do iceberg dessa crise? Olha, eu poderia falar de problemas, não é, Cury? Mas você sabe que isso, infelizmente, não é inédito nem apaixonante. É verdade. Nos momentos que nós estamos vivendo no Brasil, isso parece até repetitivo, né? Então eu prefiro ver como você, que sempre foi uma pessoa otimista, aquilo que tem sinal de vida, né? É verdade. Aquilo que a gente defronta com as dificuldades, mas vê a capacidade de inovar, vê a capacidade de se multiplicar. Há 4 anos, você bem sabe disso, as nossas pequenas e microempresas sentem isso de uma forma muito acentuada, o nosso país pouco cresce, ou até não cresce. E quando você acaba decompondo esse fator, como por exemplo o ano passado, nós vimos a indústria ter um crescimento negativo de 4%. É verdade. Por que deu 0 o resultado final? Porque exatamente no setor da agricultura é que houve uma compensação por isso. Houve um não resolve a situação, claro, longe disso, mas a situação teria sido mais desastrosa não fosse o desempenho da nossa agricultura. E como ela tem crescido? Ela tem crescido, em primeiro lugar, sem ampliar muito a área de produção. Nós ampliamos um pouco, mas produtividade. Quantas vezes você pronunciou esta palavra como um desafio aqui? Muitas. E nós conseguimos fazer isso, com inovação de novos cultivares, com o fato de que novos equipamentos vêm, novas formas de produção, o nosso agricultor acabou fazendo com que, do limão, tivéssemos uma limonada muitas vezes. Agora mesmo, um pouco antes de começarmos aqui, o Cury, que sempre nos provoca, eu estava contando de alguns exemplos.
e você se entusiasmou e eu tenho me apaixonado por eles também. Eu queria falar que vem desse exemplo. sempre do pequeno, que vem sempre daquela pessoa que muitas vezes faz da agricultura até uma atividade familiar, mantendo uma tradição e que traz esse sentido de atualização. Me parece que a Secretaria hoje tem 2 grandes projetos. Um deles é o Cadastro Ambiental Rural e o outro é o Microbacia 2. Eu vou começar pelo Microbacia 2. Podemos? E você está bem informado, hein? É o que eu gosto do tema. Vai lá, então, deixa eu lhe de dizer, micro e pequeno eu gosto. Há um tempo atrás, nós conseguimos um empréstimo que veio do Banco Interamericano de Desenvolvimento para fazermos um programa chamado Microbacias. O que é? Você tem as bacias hidrográficas, os grandes corpos d'água com seus afluentes, delimitando uma determinada região geográfica, né? Então você tem ali uma microbacia, é um pequeno afluente. Então você tem ali um local onde as pessoas têm afinidade, onde as condições climáticas são muito assemelhadas. Sim. E você tem até muitas vezes uma tendência de que uma cultura ali se estabeleça. Sim. No primeiro momento, esse recurso que veio foi para cuidar um pouco da natureza. Tem a ver com o cadastro ambiental rural. Então nós cuidamos de matas ciliares, que não estão perfeitas, tem um caminho para ser feito agora. O governador Geraldo Alckmin está lançando uma grande campanha para ampliar a mata ciliar no estado de São Paulo, recompor ao longo dos rios, ao longo dos grandes reservatórios, para que com essa mata preservada nós possamos ter a preservação da água e nós possamos evitar o assoreamento, que tem comprometido muitas vezes esses reservatórios. Afora isso, que foi o Microbacias 1, esse 2 que você está se referindo, muito apropriadamente, ele veio para criar uma situação de trazer renda ao nosso produtor rural. Como é que tem funcionado? Nós financiamos a fundo perdido equipamentos, desde que se tenha uma forma de associação ou cooperativas, que exista ali um clima de integração entre pequenos para buscar melhorar a sua rentabilidade. Um percentual, eles têm que participar. E para esse percentual, que é de 25% a 30%, dependendo do projeto, nós financiamos isso numa condição muito favorável. Então, fundo perdido, 70% dos projetos, e depois 30%, 25% que são a contrapartida. Não está claro, você está nos ouvindo, eu estou falando de números. Então vamos falar um pouco do que se tem feito, se me permite. Claro, por exemplo, favor. Eu te contei um caso que você vibrou na hora. Eu vibrei. Então vamos dividir com os nossos amigos que estão em casa. Na região de Bauru, nós temos ali, próximo de Bauru, muitos não sabem isso, nós temos 10 aldeias indígenas. Uma delas, Nação Terena, nós começamos a discutir e eles se organizaram, decidiram optar pela questão da mandioca, que é inclusive um cultivo Sim. tradicional. Claro. A mandioca ali começou a ser preparada, eles colheram a mandioca, nós demos uma orientação técnica sobre a melhor variedade, a melhor forma de dispor o cultivo, ajudamos com informações que eles tão bem assimilaram. Pegaram a mandioca, começaram a produzir, hoje essa produção está de 100 hectares, muito significativa. Cada hectare, 10 mil metros. Portanto, 1 milhão de metros quadrados é a área de cultivo. Hoje, Curi, eles retiram essa mandioca, processam a mandioca, separam o talo, pega ali a raiz, que é a mandioca, Sim. descasca a mandioca, corta em toletes que são de um padrão determinado e acondicionam isso e vendem a sua produção. E que produção? Sabe quantos que estão manipulando por dia de mandioca? Não. 4,5 toneladas de mandioca. Por dia? Por dia. Indígena. Eu ouvi o cacique da tribo dizer ao governador Geraldo Alckmin: as nossas meninas estavam se perdendo, os nossos jovens indo pedir esmola ou fazendo qualquer trabalho nas periferias das cidades, e nós recuperamos o sentido de agricultor que tinha a nação terena. Que maravilha. Poderem fazer isso. Então, são coisas como essa
que tem sido feita a partir desse programa de microparceria. Taquarivaí, uma cidade nossa do interior, uma cidade até jovem, se emancipou agora há 12 anos atrás, só que se tornou uma cidade emancipada, Taquarivaí. Lá se constituiu uma cooperativa, foi crescendo. A dona Anitta é a presidente da cooperativa, tá certo? E lá em Taquarivaí, eles têm hoje 250 produtores que se associaram, começaram a fazer ali a olericultura, então tem desde o nabo até o pimentão, o pepino, abóbora bastante e outras coisas assemelhadas, e eles têm contrato de venda. Então estão vendendo para presídios. Presídios têm que antes, quando vão fazer qualquer tipo de compra, priorizar a venda direto dessas associações. Uma norma que foi estabelecida aqui em São Paulo. Ou seja, tem produção e consumo. Consumo. Isso, para você ter uma ideia, eles estavam vibrando. Eu estive lá agora uns 3 semanas atrás. E eles disseram para mim, Arnaldo, só esse ano nós já temos de contrato 4,5 milhões para o fornecimento, tá certo, de merenda escolar para algumas cidades, ou de produtos para merenda escolar, ou fornecimento para a utilização na alimentação de presídios. Maravilha, que maravilha. Agora, a pergunta é, como é que se alavanca cada vez mais isso? Como que o SINP pode ajudar? Como que a sociedade pode participar de iniciativas ou ajudar em iniciativas como essa, que são maravilhosas? Aliás, teve uma história que o senhor me contou lá dentro, secretário, de um produto que faltava uma geladeira. Qual é essa história mesmo, secretário? Uma dessas associações tem uma produção muito concentrada de néspera. Sim. Eu fui ali, vou também dar nome, São Miguel Arcanjo, Sim. tá certo? Cooperativa Sul Brasil. Sim. E eles disseram o seguinte, aquilo que nós vendíamos por um valor, quando nós conseguimos acondicionar e conseguimos uma cama frigorífica, que esse projeto exatamente financiou a fundo perdido, ali com uma participação deles de 30% ali, que foi também financiado, nós conseguimos um poder de negociação, nós conseguimos escalonar isso no tempo, e isso nos deu um ganho de mais de 50% no valor de venda da nossa produção. Então são coisas como essa que fazem a diferença, e você, como é sempre incisivo, perguntou como é que nós podemos fazer. O que a gente imagina ali na secretaria, o que tem sido determinação do governador Geraldo Alckmin. Nós temos, a Secretaria da Agricultura, tem um formidável acervo de conhecimento. Sim. O nosso Instituto Agronômico foi quem acabou produzindo várias dos cultivares que fazem toda a diferença. Por exemplo, nós ali no IAC temos feijões que são hoje os feijões mais cultivados do Brasil, variedades que foram sendo desenvolvidas. Nós temos um grupo de cana que produz uma variedade que está permitindo que a cana se implante agora em regiões com menor disponibilidade hídrica, regiões mais secas. E isso poderíamos desdobrar para várias outras questões. Então, nós temos o conhecimento, nós temos a tecnologia, então nós precisamos diminuir a distância entre o conhecimento e aqueles que fazem. E nós temos uma outra vertente, que é exatamente fazer chegar do produtor ao consumidor. Você se lembra de alguns secretários que marcaram época. Eu vou até fazer por uma questão de justiça mensal. Por exemplo, o AFIF teve um trabalho importante nisso. Claro. Tá certo? O Celso Matsuda, se lembra? Claro. Quando fez isso. Então, a Secretaria da Agricultura é de agricultura e abastecimento. Então, nós vamos também começar um programa de varejões, de retomada desse processo de diminuir agora a distância, não do conhecimento para a produção, mas da produção para o consumo. E aí, eu acho que nós poderíamos fazer parcerias muito importantes com o SINP, que poderia nos auxiliar nesse sentido de fazer com que, através das pequenas empresas, nós pudéssemos ter aí esse contato com o produtor.
consumidor. Tenha certeza que o Simples estará incomodando o senhor na secretaria para levar adiante essa parceria, se Deus quiser. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Mas nós voltaremos no próximo... E os outros itens que nós vamos falar? Nós voltaremos para falar da crise hídrica, do abastecimento de energia num próximo programa, mas nesse aqui acabou o tempo. Passou muito rápido, foi a companhia muito boa. Um privilégio estar aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco. O nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!